Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres preciosas, mulheres virtuosas, mulheres cheias de sabedoria, que escolheram a boa parte, que escolheram estar aqui nessa manhã de terça-feira, consagrando o seu momento, consagrando esse tempo a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para dar início à nossa leitura do devocional. Hoje, encerramento do ciclo 2, onde nós falamos sobre a boa terra, a terra a qual nós estamos plantadas. Hoje nós vamos encerrar esse ciclo, capítulo 14. Vamos orar? A Ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, porque as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade. Obrigada, Senhor, pela Tua proteção sobre as nossas vidas. A proteção que vem sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida de todos os meus parentes. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente a cada momento. Obrigado pela manifestação, Senhor, dos teus filhos, a manifestação do teu poder através da natureza. Obrigada, Senhor, porque a cada momento o Senhor vem se revelar para nós com poder, com amor, com graça, com favor, a cada instante que os nossos olhos estejam atentos para perceber, para sentir a tua manifestação, para sentir, Senhor, o teu cuidado em cada gesto e em cada momento do nosso dia, que nós não percamos, que a gente não venha perder, Senhor, essa sensibilidade de perceber a tua presença. Que o nosso devocional se estenda ao longo desse dia, ao longo de todos os dias. Que o nosso devocional seja verdadeiramente, Pai, a tua palavra, as tuas promessas sobre nós, a tua verdade sobre nós, e não os nossos problemas e os nossos desafios. Que nós venhamos a confessar a tua palavra, que nós venhamos a confessar, Pai, aquele que há de vir, e não os problemas que nos afligem. Senhor, nós depositamos toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos aos teus pés. E confiamos tão somente na tua presença, tão somente na tua palavra, tão somente no poder do Espírito Santo que opera em nós e através de nós. Obrigada, Senhor, porque diariamente nós estamos mudando a nossa confissão. Nós estamos mudando, Senhor, a nossa mentalidade. Nós estamos convertendo os nossos caminhos, nós estamos sendo moldadas por Ti. Para que possamos, Senhor, levar a Tua palavra, levar o Teu amor, levar a Tua presença por onde quer que nós iremos passar ao longo desse dia e nos próximos dias. Muda, Senhor, na raiz de quem nós somos. Nós queremos ser mais parecidas contigo. Nós queremos levar as boas novas. Nós queremos cumprir o chamado da grande comissão. Mas que não seja apenas pelo bom falar, mas que seja pelo nosso comportamento, pela maneira que nós iremos agir a partir de agora, sendo confrontados pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que sempre vai produzir frutos no coração daqueles que têm arado a terra, que têm permitido que o Senhor tire todas as ervas daninhas. Nós queremos aprofundar nossas raízes cada vez mais em Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada por esse momento, obrigada por cada família aqui representada, que a Sua mão esteja dando cobertura, livrando de todo o mal. Uma dessas mulheres que estão aqui buscando em Ti, com o coração sedento por tua presença e por Tua palavra. Que não seja eu, mas que o Espírito Santo venha conduzir esse momento precioso na Tua presença, Pai.
Obrigada por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Continua, Senhor, fazendo infinitamente mais, especialmente e unicamente com cada uma dessas mulheres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à leitura do dia 14, capítulo 14. Tema de hoje: as duas terras. Versículo, Salmo 1, versículo 3. É como árvore plantada a ribeiro de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Chegamos ao final da segunda semana do ciclo 2. Agora você entende que o terreno que recebe a semente deve e precisa ser preparado. Por certo, também aprendeu que a terra tem tanta importância para Deus que ele preparou uma especialmente para o seu povo. Da mesma forma, o Senhor também separou e aprontou um solo rico e frutífero para você. O versículo de hoje afirma que quem anda com Deus está plantado junto a ribeiros de águas. Trata-se de uma terra boa, cujo solo oferece todos os nutrientes necessários às raízes. Já reparou que as árvores estabelecidas à beira dos riachos apresentam uma coloração diferenciada? Elas são diferentes daquelas afastadas da água, porque recebem nutrição e refrigério. O resultado é a frutificação na estação própria. Em outras palavras, elas vivem cada fase no tempo adequado. De fato, se estiver em obediência a Deus, pode confiar que Ele a posicionará no lugar em que deve estar, à beira de águas correntes. E se a gente for olhar historicamente, as cidades que mais prosperaram, né, elas estavam localizadas à beira de grandes rios, né? Os rios eram a grande potência de uma cidade. Por isso é tão importante a gente estar firmado no rio de Deus, nas águas de Deus, para que a gente possa crescer de forma poderosa, né? Antigamente era a cidade que ficava localizada próxima ao rio Eufrates, né? Aos grandes rios, todos os grandes rios, eles dão o nome, eles garantem a prosperidade do local. Então, nós precisamos entender que a nossa prosperidade, ela vem de um rio, mas esse rio que é fonte inesgotável, que é Deus, que é Cristo, Cristo em nós, né? Então, se nós estivermos posicionadas em Deus, né? Nós iremos crescer, nós iremos florescer, nós iremos dar muitos frutos na estação certa e sempre na estação certa. Talvez você seja imigrante e o Senhor a colocou em uma terra nova, desconhecida e que não está preparada. Porque não basta estar em um ambiente distinto. Todo solo deve ser aprontado para receber a semente de Deus. Quem sabe você não seja imigrante, mas tenha experimentado uma temporada plantada em um local que não é exatamente o que sonhou para sua vida. Qualquer que seja o caso, pode ser que esteja lutando contra essa transição e não queira criar raízes nesse lugar. Por isso, tem resistido aos muitos preparos que o Senhor deseja fazer na terra do seu coração. No entanto, cabe a você buscar sabedoria e discernimento para entender a terra que deve estar plantada agora. Esteja debaixo da direção do Espírito e permita que ele trate o seu coração, enquanto a posiciona na terra que ele separou para você. Apenas assim poderá encontrar satisfação, mesmo em meio aos árduos processos. É muito importante que no término desta semana você pare e ore
a fim de verificar o tipo de solo, de Lucas 8, que a gente acabou estudando no início desse ciclo, que mais se identifica com o seu momento atual. Lembra, a beira do caminho, o solo entre espinhos, o solo rochoso e a boa terra. Até porque, como diz o Salmo 1, o justo que cultiva o bom solo, medita nas Escrituras dia e noite, e por isso dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Além dessa análise, procura responder a algumas perguntas. As sementes que tenho recebido estão à beira do caminho? Ou sobre solo rochoso, entre espinhos? Ou caíram em boa terra? Ainda que esteja em excelente solo, questione-se também: por acaso estou resistindo ao arado de Deus? Jesus soube resumir como ninguém a necessidade da persistência e da constância para atravessar esse processo. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que forte esse versículo, que forte. Nós estamos aqui sendo moldadas por Deus. O arado de Deus precisa passar na terra para que a semente alcance a profundidade necessária para gerar novos ramos e gerar também sementes. Mas se a gente continua olhando para trás, para o passado não pode definir o teu futuro. O passado não pode fazer com que você fique lá. O passado é aprendizado. O passado precisa ser ressignificado. Porque se você continuar preso ao passado, a tudo que te fizeram, tudo que aconteceu, você não vai estar apto para o reino de Deus. Por isso nós precisamos ser intencionais ao longo do dia, de cada dia que Deus nos dá. Pare de olhar para o passado com o desejo de retroceder, mas siga a orientação do mestre, não recue. O arado dói, mas é necessário. O arado dói, mas é necessário. Não importa o que te aconteceu, lembra que o fim é sempre melhor. O fim é sempre melhor. E aí, no encerramento de cada ciclo, né, nós temos perguntas a serem respondidas. Além dessas perguntas que nós acabamos de ler, que as sementes que tenho recebido estão à beira do caminho, do solo rochoso, entre espinhos, ou terra boa, questione-se se você está resistindo ao arado de Deus e, principalmente, tenha clareza de em quais áreas da sua vida você precisa que suas raízes recebam cura e restauração. Quais áreas? E dos últimos 7, né, que a gente leu, qual mais impactou você? E por quê? A, a beira do caminho, vocês lembram? A terra boa, o espinho, o que mais trouxe, né? E o solo rochoso. O que mais impactou? O que mais levou você a ter mais profundidade com Deus, a se questionar? E antes aqui, eu quero ler essa pequena oração. A cada encerramento de ciclo, a Viviane deixa uma oração para a gente meditar, que diz assim: Filha, apesar dos obstáculos que você tenha enfrentado, lembre-se de que nada é intransponível para mim. As vozes do medo, dizendo que você não conseguirá, ficarão mudas. As rejeições, o passado e as feridas não definem você. Não foque no que os outros dizem, mas sim no que eu digo a seu respeito.
Eu a instruirei e a ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu a aconselharei e cuidarei de você. Salmo 32:8. Deixe-me trabalhar o solo do seu coração, a fim de torná-lo fértil, para que minhas sementes brotem e gerem lindos frutos. Não importa quantas vezes você caiu, porque eu a levantei em todas elas. Entregue-se à minha vontade, viva os meus propósitos, ame o que eu amo, fale o que eu falo, cante o que eu canto, e não se permita ser alguém que sobrevive em desacertos e escombros. O reconstruir de ruínas já olhou para você. O convite foi feito. Diga sim para o meu agir sobre as áreas que precisam de cura em sua vida. Eu não desisto de você. Que coisa linda, né? Que coisa linda, que tremendo. E aqui fica o convite. A gente já tem aprendido, né, a importância das raízes, a importância dos ambientes e o quanto nós devemos ter cuidado com o ambiente, com a terra em que a gente está plantado. Eu anotei aqui uma frase que eu ouvi, que eu achei ela tão necessária para a gente também refletir. Não dê acesso a quem não lhe dá destino. Não dê acesso a quem não lhe dá destino nesse período de olhar para suas raízes, observar os ambientes que você está, observar os pensamentos que você tem, observar aquilo que você fala. Também esteja atento às pessoas que você tem dado acesso ao teu coração e à tua mente. Tem muita gente que vem para roubar os teus propósitos, roubar o teu processo e trazer ah, prejuízos. Às vezes você está preparando o teu solo, mas você dá acesso a quem vai roubar o seu destino. E essas pessoas colocam espinhos e essas pessoas colocam pedras no seu caminho. Então, cuidado, porque quem te dá acesso, quem você dá acesso dá destino, porque nós somos moldados de forma inconsciente por comportamentos de pessoas próximas, por, por tudo aquilo que as pessoas dizem perto de você. De forma inconsciente, você está assimilando e você está trazendo os mesmos comportamentos, tá? Então, guarda a tua mente, guarda o teu coração, observa o ambiente que te cerca, tá? Quem você busca conselhos, quem você dá acesso ao seu coração, tudo isso é muito precioso na sua vida. Nesse momento de olhar para você, você já sozinha passa por dores, porque não é fácil ser confrontado por Deus. Então, todos os dias você vem e se alimenta da palavra, você vem e se alimenta da presença, da doce presença do Espírito Santo em você, dando a você direcionamentos. Mas se você não cuidar ao longo do dia, isso pode ser roubado, tá? Então, as fontes que a gente acessa, ela vai definir aonde nós iremos chegar em Deus. E o início não é mais importante que o fim. Quando eu trago também essa palavra, né, o fim é sempre melhor que os começos, a gente precisa é até meio paradoxo assim, porque a gente começa com muita motivação todas as coisas. A gente começa numa empolgação muito grande, como se o início fosse muito melhor, mas a gente tem que gerar em nós a expectativa do fim, porque o fim vai ser muito melhor, porque você vai terminar esse devocional muito mais valiosa, muito mais virtuosa, muito mais cheia de sabedoria. Então, que você gere expectativas no seu coração. E isso vai fazer você ter constância. Isso vai fazer você se tornar cada dia mais disciplinada em estar presente, em estudar todos os dias, mesmo que seja ouvir e assistir às aulas gravadas. E em tudo que você der início,
Porque muitas, né, começam e não terminam, começam e não terminam várias coisas, mas lembra que assim, ó, o fim é sempre melhor que o começo. Então que a minha constância e disciplina seja com os olhos no fim. Se eu terminar isso que eu me determinei a iniciar, como eu vou estar, né? Isso vai fazer com que você pare de procrastinar, pare de sabotar a si mesmo, porque, repete, o fim é melhor que o começo. O fim é melhor que o começo na minha vida. Então, devocional e qualquer outra coisa que você tiver dado início. A organização. Lembra que a gente falou na semana passada de começar a colocar as coisas em ordem dentro de casa? No primeiro dia foi assim, eu preciso começar a organizar meus armários, né, minhas gavetas, colocar a vida em ordem, o ambiente em ordem, porque o ambiente revela muitas coisas sobre você. Então, quem já fez tudo, não dá para fazer tudo em um dia, não dá para fazer tudo em uma semana. Então continua, porque o fim é melhor que os começos. A Ana Amélia vem com aquele monte de foto, né, e assim, deixa a gente de boca aberta com aquela organização, mas quando começou, imagina, vem uma empolgação. Manter isso é muito melhor. Meses depois, mantendo essa constância, ela tira a foto e fala: "Nossa, olha, continuo, isso é ó, 1 mês para colocar no lugar, 1 mês, isso com a ajuda de uma profissional expert, né, que é uma personal organizer. Agora a gente que está aqui, assim, aprendendo, para toda a vida, né. Então colocar a casa em ordem é uma constância, mas quando a gente coloca fora, a gente vai dando ordem dentro. Quando a gente coloca a ordem dentro, a gente vai dando ordem fora. Não comece de forma empolgada. Comece de forma intencional, sabendo que faz parte de um processo. Por isso que aqui a gente escuta Deus falando, né? Na última frase aqui do devocional. Não recue, não recue, permaneça. Colocar as coisas em ordem dentro demanda tempo, demanda respeito por si mesmo. Demanda você buscar a verdade todos os dias, você saber e conhecer a sua verdade, aquilo que você crê. E você todos os dias manter um diálogo com o Senhor, manter uma conversa com Deus, para que Ele venha te fortalecer, para que você venha ouvir a voz dEle, te direcionando, te direcionando. Fácil? Não, não é fácil. Mas, quando a gente se inclina para isso, é muito transformador e vale a pena, e vale muito a pena abrir mão das nossas, né, do nosso ego, deixando para trás o passado que nos feriu, o passado que nos machucou, o passado que nos condena. Então, que você possa todos os dias ter o seu coração firme na palavra, firme na presença e ouvindo o Senhor, tá? Hã, amanhã a gente vai dar início ao ciclo 3. Eu quero abrir aqui para vocês falarem, contribuírem, trazer uma palavra de Deus, trazer um testemunho para edificar, né, como foi viver essa semana, esse ciclo 2, né, de olhar para os terrenos. Quem quer falar? Como foi para vocês? Todo dia um pouquinho? Vamos lá? Mulheres? Vamos, gente. Cleusa? Então, eu até fiquei quietinha aqui, porque desde
acho que desde sexta. Sexta já no devocional e depois a gente teve a nossa aula, né? Então eu acessei muitas coisas e eu tô bem introspectiva, assim, bem quieta, sabe? Eu não sei, é como se tivesse mexendo em muita coisa aqui dentro, mas eu ainda não tenho consciência, sabe? Uhum, uhum. Mas tá de boa, né? Mesmo que esteja mexendo, tá tranquila, Sim, tá. eu só sinto que eu preciso ficar mais quietinha, assim, sabe? Aham. Deus, quando começa a mexer. Aninha quer falar? Adoro quando a Ana liga lá, ó. Já liga, você quer falar. Ai, aos cabelos, meu Ah, Deus! aqui, cabelo. Então, semana passada foi incrível, o primeiro ciclo foi incrível, foi muito impactante, e essa semana também foi. E o dia 9 que fala sobre a beira do caminho, o terreno das emoções, foi o dia que mais me impactou, porque falou sobre relacionamentos. Então, hoje, o que eu percebo de mim, vou falar de mim, a gente tem relacionamentos às vezes necessários para a vida cotidiana, às vezes para negócios, às vezes por uma questão intencional para alguma coisa. Não é interesse, é intencional de algo que você Sim. precisa se relacionar com essa pessoa, de repente, às vezes, por uma questão comercial, enfim. E veio me trazer à memória que muitas vezes a gente se deixa levar pelas situações do cotidiano, pelas pessoas que a gente convive. Então, começa assim, nada a ver, vamos ali, nada a ver, vamos fazer. E a gente acaba enfraquecendo a raiz, Uhum, se iludindo pela copa das pessoas, às vezes. uhum. Então, isso veio me trazer muito, né? Com quem você anda, a mesa que você senta determina o contrato que você assina, que tipo de relacionamento, grandes movimentos desequilibram nossas raízes, muita movimentação, muita gente, muita amizade. Nossa, É, e aí foi isso que mais me impactou. Um propósito que era muito maior fica para trás por coisas do dia a dia, menores. E aí eu até anotei aqui, as ó, distrações, né? a multidão não tem compromisso com as nossas emoções e nem com as nossas sementes. Proteger as suas emoções da multidão. Isso eu grifei até de marca-texto. Eu escrevo de lápis no meu livro, mas isso eu fiz questão de marcar com marca-texto. Eles não têm Compromisso. responsabilidade com a sua semente, com o seu fruto, com nada disso. Então, guarda o seu, Uhum. guarda o seu, guarda a sua raiz, protege sua raiz. Essa semana foi isso que eu aprendi. Foi isso que mais me impactou, o tipo de relacionamento que a gente tem com o externo. É, Às vezes necessário, mas o que essas pessoas podem estar influenciando na sua vida? Qual é o ponto que você está deixando que elas influenciem? Né? Foi isso. nossa, muito bom, excelente. É muito gostoso quando vocês trazem assim, né? Porque cada uma vai complementar também. Quando a Ana traz isso, eu falo, nossa, verdade, né? A gente revive isso. E o quão importante isso é. Na maioria das vezes, a gente fica tão antenada, né, com o externo, que a gente esquece daquilo, da semente que Deus plantou no nosso coração. E aí, a multidão é distração. A gente acaba distraindo. E quando a gente vê e fala, nossa, onde que eu me perdi? Onde que eu desviei? Tem coisa, tá vazio, tá sem propósito, tá sem essência. Então a gente precisa ficar muito, olhar muito para isso mesmo. Obrigada, Ana, por lembrar. Obrigada. Vanessinha quer falar? Tá, o áudio eu não tô te ouvindo. Vou falar. Bom dia. Bom dia. Eu tive uma experiência de atendimento de uma paciente e durante, né, esse devocional eu pude entender assim o que realmente aconteceu ali naquele atendimento. Eu faço canal, né? Minha especialidade é endodontia.
E aí essa paciente chegou um dia no consultório e ela tinha muito, muito medo do consultório em si, do ambiente do consultório, ela tinha medo de sentar na cadeira, então, assim, foi uma construção de confiança mesmo. E aí atendi ela a primeira vez, foi melhor do que eu esperado, ela se sentiu segura, ela até dormiu na cadeira fazendo o procedimento. E aí passou, ela foi embora, e eu marquei uma segunda consulta com ela. E aí, na segunda consulta, ela simplesmente falou que ela não queria ser atendida por mim. Ela falou assim com a secretária: eu não quero, desmarca a minha consulta, eu não quero fazer canal, não quero ir nessa consulta, marca com outra dentista. Aí eu tinha tudo para levar para o pessoal, né? De pensar assim, nossa, ela me odiou, ela não gostou do meu atendimento, ela teve uma experiência ruim. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus que me instruísse assim no quanto ao que fazer, porque você se sente a pior pessoa do mundo, né? Quando você é rejeitado ou quando é, sei lá, invalidado. E aí eu fui instruir a menina a falar assim, não, marca ela comigo, ela não vai fazer procedimento nenhum. Eu só quero conversar com ela. Eu não queria também que, caso ela tivesse tido uma experiência ruim, que ela fosse para outro profissional Uhum. e não me comunicasse isso, né? E aí eu marquei ela comigo e aí eu conversei, o que que aconteceu com você? Você sentiu dor depois do procedimento ou você não gostou? Você ficou com medo? O que que aconteceu? E aí ela me respondeu o seguinte: eu não é sobre você, ela falou. Eu tive durante a minha vida, a minha história de vida, eu tive muitos momentos de que o dinheiro que eu tinha era para eu ser sustentada, porque eu tinha um relacionamento tóxico, meu marido batia em mim. Então, o único dinheiro que eu conseguia era para que eu sobrevivesse. E eu estar aqui me cuidando, tratando de mim, do meu dente, enfim. Ela tinha vários procedimentos que ela não fez porque faltou cuidado ao longo da vida por conta desse relacionamento, né? E ela falou: o meu dinheiro, eu gastar esse dinheiro comigo hoje é uma luta muito grande para mim, porque era para eu comer com esse dinheiro antigamente. Hoje eu posso me cuidar e eu tenho uma resistência muito grande. Então, aí ela falou que o marido batia nela, que ela tinha um relacionamento muito conturbado, enfim. Então, era uma barreira emocional dela, não era sobre mim. E Uhum. aí, estudando tudo isso que nós estamos estudando, só fortifica em mim, né? Só me reitera o quanto nós precisamos nos cuidar e estar firmadas no que a gente crê, no que a gente acredita, em quem nós somos em Cristo, porque as pessoas estão doentes. E Muito. em muitos momentos elas podem nos fazer desviar assim do que a gente acredita que a gente é, do que Cristo diz que nós somos, ou do nosso propósito, né, de vida que é maior. E aí isso é só um exemplo, né? Então, Ana acabou de falar, né, sobre pessoas, o quanto as pessoas são capazes de nos manipular, então, é muito verdade isso tudo que nós estamos estudando para que nós fixemos as nossas raízes em Cristo e saibamos quem nós somos nele, porque só assim a gente vence. É isso. É isso. Linda, linda. Gratidão. Amei. Como é bom ver assim Deus se revelando, né? E trazendo experiências para que a gente possa confirmar tudo que a gente está estudando, colocar em prática, porque a sabedoria ela vem da prática daquilo que a gente estuda, senão é só informação, só encheção aqui de linguiça na nossa cabecinha. É ir mesmo para o tete a tete com Deus e deixar Deus ministrar ao longo do dia. É interessante assim, ó, a base para o relacionamento, a tríade de princípios, né? Os princípios que regem os relacionamentos. A Ana puxou relacionamento, Vanessa trouxe um exemplo de relacionamento. Nós somos seres relacionáveis, né? Deus nos criou para relacionamento com Ele, né? E tanto que Deus chegava, ia no final do entardecer, na virada do dia, para se relacionar com Adão. Então, Deus criou o homem para relacionar-se com ele. E depois Eva para se relacionar com Adão. Nós somos seres relacionáveis.
os princípios que regem as relações é verdade, respeito e diálogo. Verdade, respeito e diálogo. Verdade, qual é a sua verdade? A minha verdade. Ah, cada um tem a sua verdade. Sim, por quê? O que que é a sua verdade? São os valores, os valores internos. Quais são os seus valores pessoais? É com base nos seus valores pessoais que você vive a sua vida. Uns têm um valor enraizado de honestidade muito alto, outros têm liberdade muito alto, outros têm integridade, lealdade muito alto, fidelidade muito alto. Quais são os seus valores? Você precisa se conhecer. Por isso, autoconhecimento com conhecimento do alto. E esses valores que você tem dentro de você, não vieram de você. Por isso que você não pode achar que você é tão boa quanto você acha que você é. Porque os valores que você tem são as virtudes que Deus depositou dentro de você. Que vem de Deus, por isso que você é a imagem e semelhança dele. Então, esses valores você precisa saber quais são. No universo de 200 valores, se você pesquisar agora no Google, uma tabela de valores pessoais, vai aparecer 200. Quais são os seus principais? Você precisa se conhecer. Saber quais são os valores, porque nós tomamos decisões baseadas em valores importantes para nós. Toda decisão que você toma é baseada em valor. Se você tem um valor honestidade, integridade muito alto, você não vai andar com determinado tipo de pessoa. Esse é o filtro. Esse é sabe? É um checklist, é um padrão para você. Não anda. Você, tudo vai depender dos valores. Então, verdade, essa é a sua verdade. Quando você se conhece nesse sentido, você vai passar o quê? A se respeitar. Você vai falar assim, nessa mesa eu não sento, porque eu respeito os meus valores. Eu não vou me permitir que essa multidão me distraia, ou que me leve, porque eu estou firmada nesses valores. Eu passo a me respeitar. Às vezes a gente quer que os outros nos respeitem, mas a gente mesmo não se respeita. Não adianta eu exigir que o outro me dê aquilo que eu mesma não estou me dando, não estou me respeitando, né? Então, respeito. Eu primeiro preciso respeitar quem eu sou, aquilo que é importante para mim. Estabelecer limites. Aí eu aprendo a estabelecer limites. Aí eu aprendo que, numa situação dessa que a Vanessa trouxe, que facilmente a maioria aqui entraria num buraco, porque, nossa, eu atendi ela tão bem, eu achei que ela tivesse gostado, ela agora não quer ser atendida por mim. Rejeição faz assim, ó, né? Eu sou a pior pessoa, eu sou a pior profissional. Aí eu, mas o valor, sabendo quem ela é, essa identidade, sendo revelada a cada dia, faz com que ela se respeite. Não, peraí. Não é a atitude do outro. Eu tenho que saber quem eu sou. Soci, e só dela falar nessa consulta, né, que a gente foi conversar, só dela falar o que ela sentiu, né, o que estava impedindo ela de querer voltar, ela conseguiu finalizar o tratamento normalmente. Eu entrei numa questão de achar até que ela tinha alguma questão em relação, porque às vezes toca louvores, né, durante o atendimento, eu deixo Aham. passando algum louvor, alguma coisa, eu falei, gente, ela não deve ter gostado do louvor que estava passando, ela não deve ter, eu pensei assim, eu falei, Uhum. mas isso aí é sobre ela, na próxima eu vou cuidar para botar uma música instrumental, se for isso, né, porque às vezes a pessoa Sim. não está aberta para ouvir um louvor ali. E aí não era nada disso, a gente vai criando história na nossa cabeça, né? Do tipo assim, ah, é sobre mim, ou é sobre o ambiente. E não dá para a gente acreditar no que o outro, no que a gente acha que o outro pensa, né? Não, não, porque tudo é história. Tudo é Sim, história. Tudo é história, tudo é narrativa, né? Que a mente conta. E a mente mente. A mente mente. E aí, a partir do respeito, a gente passa a ter diálogo. Como que você conversa com você mesmo? Como que você conversa com Deus? Como que você conversa com os outros? Entendendo que na comunicação, você é 80% ouvir e 20% falar.
Então, para você ter um bom relacionamento, você tem que respeitar essa dinâmica de 80% ouvir e 20% falar. Então, se você tem, né, e aí na construção do relacionamento, você com Deus, você com você mesmo, você com o outro, se você estabelece primeiro Deus e depois você já tem isso muito bem embasado. Então, você está ouvindo Deus, aí você com você se respeita, você sabe quem você é, agora o seu transbordo. Gente, não tem nem o que questionar. Uma pessoa que vive baseada nesse princípio, ela flui, ela está plantada junto a ribeiros de águas que vão fazer ela frutificar. Então, são princípios que regem os relacionamentos que fazem toda a diferença na vida, na nossa vida, né? Então, guarda isso, tá? Princípios do relacionamento, verdade, respeito e diálogo. Entendendo esses conceitos, né, de verdade, é minha verdade, não é a verdade da soberba, mas são os valores e as virtudes que Deus colocou em você. Respeitando isso em você, respeitando que os outros também têm os seus valores, respeitando que o outro também tem a sua verdade, que é guiada pelos valores que ele tem. Você não tem que impor o seu valor, a sua verdade, você tem que respeitar, porque você se respeita. Então você quer respeito, então você respeita o outro. E aí, na comunicação, no diálogo, para resolver tudo, entendendo essa dinâmica, as coisas se solucionam. Você não entra em conflito, você entra em compaixão, você entra em entender o outro, você entra em amar o outro, né? E tudo isso, verdade, respeito e diálogo, nada mais é do que o fruto do amor. Porque quando você ama, você entende, você respeita, você flui, né, nos relacionamentos, tá? Então é isso, nossa aula. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Contribuir? Fazer igual a Fabio. Gente, obrigada. 7h15. Ó, beijo grande para vocês. Vamos fazer fotinha? Foto. Eu vou fazer vídeo para postar. Era para ter filmado, né? A Aninha falando, Vanessa. Limpa a câmera, limpa a câmera. Quem quiser ligar a câmera para aparecer. Maravilhosas. Pronto. Beijo. Depois eu marco vocês lá para vocês compartilharem, tá? Fiquem com Deus até amanhã.